Oi, gente! Tudo bem? Gente, nós estamos no mês de junho e por isso eu estou vestida de quadrilha para a aula de hoje. Professora, mas não vai ter quadrilha? Sim, eu sei, infelizmente não vai ter quadrilha, mas como é um mês junino, aqui estou representando o mês de junho vestidinha de caipirinha. Então a nossa aula de hoje vai ser assim. Olha nosso cenário junino, que coisa linda! Vamos lá? Vamos parar a música, né, professora? E vamos continuar a nossa aulinha sobre substantivos. Bom, estava eu na última aula falando sobre as regras iniciais de substantivo. Lembro ainda que falei sobre dois primeiros casos de substantivos que eram substantivos comuns e próprios. Então hoje eu vou falar de outro parzinho, vou falar sobre substantivos concretos e abstratos. Vamos lá? Vou colocar aqui, ó. Substantivos concretos, abstratos. Ok. Bom, continuemos. Vamos lá. Provavelmente vocês devam ter escutado já que substantivos concretos são aqueles que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso pegar. E que substantivo abstrato é o contrário disso. Coisas que eu não posso ver, que eu não posso pegar, que eu não posso tocar. Vamos tirar alguns mitos aí, tá? Vamos lá. Os substantivos concretos, óbvio, isso é claro, isso é evidente, que são aqueles que eu posso ver, tocar, mas consideramos também substantivos concretos aqueles que dentro de uma divindade eles possuem existência. Então vamos lá. Vou dar alguns exemplos de substantivos concretos e vou conversar melhor com vocês sobre eles. Consideramos substantivos concretos coisas palpáveis, por exemplo, caneta, caderno, mesa. Sim, considerados palpáveis, nós chamamos de substantivos concretos. Consideremos também substantivos concretos aqueles que dentro de uma crença eles existem. Então, todos os personagens folclóricos são considerados concretos. Então, professora, você quer dizer que sereia, boto cor-de-rosa, sei lá, lobisomem, eles são considerados concretos? Sim, eles são considerados concretos. Por quê? Porque mesmo que seja um mito, mesmo que seja uma lenda, dentro de uma crença, eles existem. Então, nós consideramos os personagens folclóricos personagens concretos. Ainda consideramos divindades religiosas, como Deus. Deus é concreto. Sim, alma, espírito. Dentro da língua portuguesa considera-se concreto. E eu vou enviar para vocês depois uma listinha do que são, além, exemplos mais claros, substantivos concretos. Sim? Então vou deixar vocês visualizarem aqui e vou colocar para vocês alguns exemplos de substantivos concretos. Bom, consideremos ainda que nuvem, vamos lá. Professora, mas eu não posso tocar a nuvem. Sim, aluno, você não pode tocar a nuvem, mas você pode vê-la. Então ela é considerada um substantivo concreto. Vamos lá, fogo. Você não pode tocar o fogo. Bom, é esperto tocar o fogo, né? Mas o fogo é considerado um substantivo concreto. E assim consideremos almas, Deus, alma, de uma maneira geral. Deus, espírito, objetos, claro. Sim, são considerados concretos. Personagens folclóricos. Personagens folclóricos. Bom, como está explicadinho, vocês entenderam que essa abreviação são de personagens folclóricos. Sim? Bom, continuemos ainda. O que nós consideramos substantivos abstratos? Substantivos abstratos são aqueles que eles precisam
de algo ou alguém para que eles tenham existência. Ou seja, eles não têm existência sozinhos, sim? Então, consideremos substantivos abstratos. As sensações. Sensações térmicas, por exemplo, frio, calor, sim? As sensações são consideradas abstratas. Febre, por quê? Porque precisam de alguém ou de algo para que elas se manifestem. Consideramos ainda qualidades. Então, bondoso, caridoso, sim? Porque precisam, deixa eu ver para esse lado. Porque precisam de alguém para que haja existência, ok? Consideremos ainda estados de doenças. Então, vamos lá. Doenças são consideradas abstratas porque precisam de alguém para que elas existam. Sentimentos, sim? São considerados. Ações são consideradas. Professor, o que seriam ações? Ações seriam atitudes expressas por um verbo. Então, por exemplo, beijo, vem do verbo beijar. O beijo, professora, ele não é concreto? Ele precisou de alguém para existir, sim? Então, vamos lá. Beijo, ele é abstrato. Pulo, sim? Exemplos, nós consideramos essas ações abstratas, ok? Bom, vou deixar vocês darem uma visualizadinha rápida para eu poder continuar conversando com vocês aqui. Sim, sim, sim? Pois bem. Bom, vou apagar aqui para que nós possamos continuar com mais um pedacinho do que a gente vai trabalhar com relação a substantivos, tá? Vou apagar. Gente, vamos fazer mais um parzinho de substantivos agora? Eu vou colocar aqui os substantivos simples e compostos, tá? Então vamos lá. Substantivo simples. Substantivo composto. Bom, vai ficar sossegadinho isso, porque a matéria anterior, o conteúdo anterior, era sobre estrutura e formação de palavras. E aí a gente viu alguma coisa com relação à composição. Então vai ficar sossegado, tá? O que nós consideramos substantivos simples? Substantivos simples são aqueles substantivos que eles têm um elemento na formação da palavra. Então, por exemplo, bala. Bala é um substantivo simples, sim? Boneca. Substantivo simples. Coloquei em letra maiúscula porque a gente está fazendo a iniciação do esquema, mas é um substantivo simples. São substantivos simples. Bala, boneca. Professor, o substantivo composto. O substantivo composto é aquele que dentro da palavra possui, que a palavra possui mais de um elemento. Perdão. Que eu tenho mais de uma palavra dentro desse elemento. Então, é óbvio que todas as palavras que receberem hífen, elas serão palavras compostas. Então, por exemplo, couve-flor. É uma composição por justaposição, né? A gente estava até trabalhando isso. Então, vejamos aqui, ó. Couve e flor, composta por dois elementos. Porém, eu posso ter um substantivo composto de um elemento. E a gente viu também. Então, vamos lá, ó. Passa o tempo. Professora, mas é um elemento só. Sim, eu tenho um elemento, mas eu tenho duas palavras, vejam aqui, ó, passa e tempo. Duas palavras formando um substantivo. Então, eu tenho aqui duas palavras dentro de um elemento, certo? Então, passatempo é um substantivo composto. Vinagre. Vinagre é composto por vinho mais acre. Então, é substantivo composto. Aguardente. Composto por água mais ardente. Guarda-roupa. Guarda-roupa.
roupa. Conversei com vocês que todas as palavras que receberem hífen, elas serão, por excelência, substantivos compostos. Eu observo e eu já sei. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que não são compostas por hífen, mas que possuem mais de uma palavra dentro desse único elemento. Sim? Então eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Então, substantivo simples é aquele que tem uma palavra só, ok? E substantivo composto é aquele que tem mais de uma palavra, tá? Mesmo que mais de uma palavra dentro da mesma palavra. Mesmo que seja um elemento só, que é o caso de passatempo, que é o caso de vinagre, de aguardente. Sim, eu tenho duas palavras dentro de um elemento. Então aqui eu tenho palavras compostas. Espero que vocês tenham entendido essa parte, que eu quero andar mais um pouquinho com vocês com relação aos substantivos ainda agora, ok? Vou deixar vocês visualizarem um minutinho. Sim? Bom, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente poder dar continuidade, certo? Bom, vamos ver agora o parzinho de primitivos e derivados? Vamos lá. Primitivo, derivado. Também vai ser uma coisa de fácil entendimento, que nós trabalhamos na estrutura e formação de palavras. Derivação, lembram-se que são palavras que vêm de outras que já existem. Então vamos ver aqui, ó. Primitivo é aquele substantivo que não vem de outra palavra que já existe. Sim? Vou dar um exemplo aqui, ó. A palavra é sapato. Sapato. Vou dar outra palavra. Pedra. Ainda mais uma. Relógio. Vou dar mais uma. Flor. Bom, percebam que são 4 palavras que não vêm de outras palavras, como se elas fossem as palavras iniciais. Sim, dessas nós teremos outras. Então, primitivas são essas. Vamos ver o que seriam derivados. Substantivos derivados são aqueles que vêm de uma palavra que já existe. Então, por exemplo, eu tenho a palavra sapato. Uma palavra que venha da palavra sapato. Sapateiro. Poderia eu ainda ter sapataria, sapatilha, sim, sapatênis, ok? Pedra, pedreira, mas eu poderia ter pedregulho, pedrisco, sim? Primitivo, derivado. Relógio, relojoaria. Relojoaria vem da palavra relógio. Eu ainda poderia ter relojeiro, sim? Flor, florista, floricultura, floreira, sim? Primitivo, derivado. Então, primitivo é a palavra origem. Derivada é a palavra que vem da palavra origem, sim? Bom, essa é a primeira parte da aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham absorvido isso. E eu já volto para a gente poder continuar essa aula sobre substantivos, que tem bastante coisa para a gente conversar. Espero que vocês tenham gostado do nosso cenário junino. Até daqui a pouquinho, minha gente!